Qual foi a sua visão do debate UOL e Folha, Matheus Pichonelli? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Bom, primeiro, obrigado, Raquel, pelas palavras. Sempre acompanho vocês também. Um prazerzaço estar aqui com vocês, Thaís, Diego. Bom, o debate ele foi interessante como o Marçal, em algum momento, ele tentou usar a própria estrutura do debate como uma metáfora de como seria a administração desses candidatos, né? Ele chegou no final falando assim, olha, eu administrei meu tempo melhor do que todo mundo, o Nunes administrou mal o tempo dele, logo ele não é um bom gestor. Ele pegou essa questão de, olha, esse formato permite ver quem vai ser bom gestor e quem não vai ser, enfim, ele tentou transformar isso. A questão de costumes é muito interessante porque, primeiro, ele mirou o Boulos. Lembrou muito, né? Se a gente lembrar, em 85, Fernando Henrique Cardoso ele perde a eleição por causa de duas... Não por causa de duas questões, mas entre várias questões, duas pegaram muito mal para ele. Quando ele admite que ele já tinha visto um cigarro de maconha na vida, e depois quando ele fala que é ateu, né? Isso na reta final da campanha de 85, ele consegue perder a eleição para o Jânio Quadros, um ex-prefeito, um ex-presidente que tinha abandonado a cadeira da presidência, e consegue vencer uma eleição que ele não era favorito, muito por conta desses dois, não vou nem dizer deslizes, mas dessas duas armadilhas. O Marçal montou essas duas armadilhas, uma para o Boulos, e aí ele centra o foco ali, pelo menos na primeira metade, depois ele vai para o Nunes. E aí ele chama, eu até falei na coluna de hoje, ele faz uma espécie de slam de salmo. Eles começam a sacar do coldre ali quem sabia mais salmo do que quem. Uma semana antes, eles estavam disputando votos o apoio, né, de lideranças religiosas. Eles foram visitar aquele pastor da Assembleia de Deus, Ministério Belém, né? E aí tem uma briga ali entre eles sobre quem a Assembleia apoia ou não. Quer dizer, eles estão disputando esse voto palmo a palmo, o voto mais conservador, e eles entraram nessa disputa de, olha, o candidato cristão, raiz, conservador, sou eu. E aí começou esse slam de salmo, né? Um sacou o Salmo 133, o Ricardo Nunes, para falar da união entre irmãos e tudo mais, para falar assim, Pablo, você não faz isso. E aí o Marçal, ele entra e fala, olha, eu não vou usar cola, eu não tenho marqueteiro aqui, não tenho um assessor para me falar, eu vou falar de cabeça. Aí você citou lá o Salmo 69, que nem tinha muito a ver com a conversa, e aí a Tabata também, muito espertamente, ela põe o pé nessa discussão. Não era nem com ela a briga, ela põe o pé e fala assim, vamos parar com isso, vamos parar de instrumentalizar a fé, porque não é o lugar disso e tal. E começou ali uma aula de catequese quase, ali entre os três. E foi um debate, assim, para quem gosta desse tipo de debate, foi muito interessante. É isso que vocês estavam falando. A questão da cidade, as questões estruturais, buraco de rua e tudo mais, elas continuaram muito em aberto ali, né? A Tabata tentava trazer esse tema o tempo todo, mas durante algum tempo, a questão, principalmente a questão religiosa, ela foi preponderante, né? Então isso marcou demais ali, e como ficou tudo no limite da tensão, né? O Marçal, ele, faz uns 3 debates, pelo menos, ele vestiu esse figurino de, olha, eu vou entrar nesse modo aqui passivo-agressivo, eu não posso nem gritar, porque se ele começar a gritar também, ele perdia tempo. Então ficou ali no limite ali da tensão, né? Não voou cadeira, não voou sopapo nos bastidores, enfim, acho que dá para dizer que entre feridos e feridos está tudo certo, né? Mas foi muito tenso, foi um debate muito tenso ao mesmo tempo. Exato, Matheus. E vamos trazer aquela fala do Pablo Marçal, quando ele se refere ao voto feminino e faz uma alusão a Tabata Amaral, e ele fala por que mulheres não votam em mulheres. É o que ele diz textualmente, tá? Vamos ver então esse momento, veja aí. O fato dela ficar esbravejando como se ela fosse a tia do colégio aqui entre nós, ela quer provar para você que é mulher. Ô, Tabata, se mulher votasse em mulher, você ia ganhar no primeiro turno. A mulher não vota em mulher, a mulher é inteligente. Ela tem sabedoria, ela tem experiência, ela olha para você e vê você sempre nesse embate, não vai votar em você. Se fosse isso, pobre votaria em pobre. Negro ia votar em negro. Bom, Thaís, claro que a fala foi terrível, depois ele se explicou, falou que, na verdade, é assim, mulher não vota só em mulher, né, que existem outros quesitos a se considerar, mas, né, escapou ali a frase do Pablo Marçal. Não é de hoje que ele mostra a misoginia que está na cabeça dele, né? Ele, desde antes da campanha começar, ele subiu em cima da Tabata com golpes abaixo da cintura, começou com a história do pai dela, quer dizer, e ele sabe que a rejeição dele explodiu em parte por isso. Mais da metade das mulheres já não votam em Marçal de jeito nenhum, 53% segundo o último Datafolha. Ele tinha até tentado recuar
amansar um pouco, justamente por causa da rejeição, mas foi traído pela própria boca. E a Tabata estava assim, manifestando com a linguagem corporal ao longo do debate toda a indignação dela com esse tipo de declaração. Ela estava exaurida, pelo menos era o que dava para perceber do semblante dela, enfim, até das colocações dela. Ela teve que enfrentar durante todos esses meses esse tipo de comportamento, não só do Marçal, mas sobretudo dele, né, particularmente dele. Eu acho que o efeito principal é aumentar ainda mais e confirmar essa rejeição altíssima, mas ele está dobrando a aposta porque ele, enfim, fala aí na economia da atenção e gosta de polemizar para atrair atenção, pautar o debate, pautar a agenda da campanha e se viabilizar desse jeito. Não dá para dizer que até aqui ele não tenha conseguido exatamente isso, né? A gente está desde junho, desde agosto, julho, sei lá, falando de Marçal, seja que provocou, seja que fez uma fala totalmente mal colocada, enfim. Toda semana ele consegue gerar notícia. Então, ele, nesse sentido, teve esse resultado. Mas essas falas como essa de hoje não tem muita justificativa, né? Não tem como ele se sair dessa, né, Diego? Difícil defender realmente, né? Fazer uma defesa. A Tabata Amaral, na saída do debate, eu perguntei a ela, né? O que ela achou, que ela teve mais tempo para pensar sobre o assunto. Vamos ver a resposta da candidata. O Marçal disse que mulher inteligente não vota em mulher. Na hora, o que eu fiz foi devolver a pergunta para as eleitoras que nos acompanham, se concordam ou não com isso. Pablo Marçal, graças ao bom Deus, não estará no segundo turno. Ele fala, não vai ter segundo turno, não vai ter para ele. Bom, Raquel, e aí? O Pablo Marçal chegou a falar sobre ondas, né? Que ele precisa de algumas ondas para vencer essa eleição. Ele falou que ele quer crescer 2 pontos por dia para vencer no primeiro turno. Diego, antes eu queria falar um pouquinho desse machismo estrutural. Claro. Assim, o que o Pablo Marçal estava querendo dizer é, olha, a mulher é inteligente, não vai votar em você porque sabe que você não vai para o segundo turno. Mas não foi isso que ele disse. O machismo é tão entranhado, o machismo é tão estrutural no nosso país, que ele disse claramente, mulher não vota em mulher, mulher é inteligente, mulher não desperdiça o seu voto com mulher. É isso que está por trás da fala dele. Se a gente for olhar na representação feminina do Congresso, ela é realmente muito baixa. Quem é que vai dizer que ele está errado, certo? Né? Ela está com 8%, Tabata está com 8% dos votos. Então, realmente é um alerta para as mulheres, né? Que nós precisamos, nós mulheres, tomar mais atenção e realmente aumentar a representatividade feminina no nosso Congresso, nos nossos cargos executivos, né? As mulheres são metade do eleitorado do país e somos minoria no Congresso Nacional, somos minoria nos cargos executivos, tanto nas prefeituras quanto né, tivemos apenas uma mulher presidente da República. O machismo é tão estrutural que no momento em que Marçal, a fala sai dele, ela passa para Guilherme Boulos lamenta a fala e ele diz, eu queria lamentar o machismo da fala de Pablo Marçal. O Marçal diz, mas quem é que falou isso? É tão estrutural que as pessoas, às vezes, sequer notam ou percebem isso que está sendo feito, mas é totalmente real no nosso país. Então, a gente precisa estar cada vez mais atento, cada vez mais concreto em relação a isso, em relação ao que acontece no dia a dia, em relação ao que é muito efetivo e muito concreto. Agora, respondendo a sua pergunta sobre as ondas, isso é muito factoide, né? O Pablo Marçal, ele trabalha muito com essa coisa do coach emocional. Eu estava depois ali nos bastidores conversando sobre isso com ele, e ele trabalha nessa questão da energia. Ele diz que a onda é algo que acontece, que ele precisa sentir, que ali no debate não teve nenhuma onda, que ela precisa vir e que aí ele vai e surfa nessa onda.
mas na verdade é um blá 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 que ele cria para ele gerar uma emoção, gerar ali um momento e gerar isso, que a gente fique falando sobre isso, porque o que são essas ondas? Ondas de informação, ondas... Na verdade não é nada concreto, né? É só algo que gera manchete. Exato. Ele falou sobre isso, falou que a cadeirada foi uma onda, né? Enfim, Thaís Bilenque, obrigado pela participação. Thaís, que esteve desde cedo no debate, valeu por entrar ao vivo aqui com a gente também, Thaís. Um beijão pra você, boa semana. Beijo, Diego, Raquel, Matheus, a todo mundo. Obrigada. Valeu, a Raquel vai ficar um pouco mais com a gente, também começou cedo, e o Matheus também. Bom, é o seguinte, quero ouvir o Matheus sobre esse assunto. Matheus, você quer falar um pouco sobre essas ondas aí que o Marçal disse que precisa até domingo? Bom, o Marçal ele ficou conhecido, né? Ele furou pela primeira vez a bolha de seguidores dele quando ele leva o pessoal para o Pico dos Marins, né? Na Serra da Mantiqueira, quase mata todo mundo, aí precisa chamar os bombeiros e tudo mais. Eu costumo dizer que ele tem alguns picos dos Marins para subir nessa eleição. Uma delas é a rejeição das mulheres, né? Ele não consegue. Toda vez que ele tenta atrair esse voto, é uma tragédia. Ele tenta elogiar a Tabata e é uma tragédia. Já acho que um dos primeiros debates, né? Quando ele fala realmente, ela é brilhante, ela tem as melhores propostas e tudo mais, mas também ela tem tempo para estudar, ela não tem marido para cuidar. E aí ele faz um comentário machista, aí ele afasta votos femininos. Toda vez que ele tenta se aproximar desse público, ele acaba queimando a largada, ele faz muito feio, ele se queima. Hoje, por exemplo, ele chegou a elogiar ela, ele elogiou a Tabata diversas vezes, falou, olha, suas propostas são brilhantes, o seu projeto para a educação é perfeito, você vai ser minha secretária da educação. E ela não cai na provocação dele, né? Ele faz isso, mas olha só, ele está falando que, ele está fazendo um elogio, mas está dizendo, você vai ter uma posição subalterna a mim. Isso já é uma tragédia, como posicionamento dele. E aí, dali a pouco ele fala, olha, você tem inteligência, mas você não tem sabedoria. Porque ele quis dizer que, olha, você não tem tempo de vida, você é jovem, você é isso, aquilo, mas assim, já ficou mal, já ficou muito mal. Então é um paredão, é um Pico dos Marins que ele não consegue escalar, ele tá caindo toda hora, né? Tanto que a rejeição dele no Datafolha entre mulheres chega a 53% na última pesquisa, entre homens é 42%. E a gente pode discutir também, por exemplo, como ele não consegue ter inserção na periferia, porque toda vez que ele vai falar da periferia, ele trabalha com estereótipo, ele lança cortes no Instagram, que ficam ali, aliás, não fica no limite do preconceito, não passa do preconceito. Então, são públicos que ele não consegue acessar porque ele é muito ruim. Ele tenta fazer esse diálogo, ele entra nesse modo passivo-agressivo, e aí, quando ele entra no cinismo dele, ele chama da Tabata, olha, eu falei do seu pai, você me perdoa? Eu quero saber se você é cristão de verdade, porque o cristão de verdade, ele perdoa. E aí ela ignora, né? Ela não pode dar essa resposta para ele. Perdoar ou não existe isso, ela tentou sair dessa discussão o tempo todo, mas ele sempre jogando essas cascas de banana para ver se alguém tropeça, e é uma tragédia, toda vez que ele tenta falar que ele não é esse candidato, olha só, eu sei elogiar uma mulher, é uma tragédia, é uma completa tragédia, é o que dá para dizer. É verdade. Diego, posso falar uma coisa que o Matheus falou que é interessantíssimo? Ele disse essa questão da secretária de educação, né? Sim. Que ele coloca a Tabata nessa posição subalterna, e ali dos bastidores dava para ver que a hora que ele fala isso, ela tipo bufa, porque não estava na hora vez dela de falar, e ela faz, né? E fala, tipo, nossa, como é que eu reajo a isso daí, né? E você vê que ele não consegue dar uma dentro nessa história, porque é o que ele realmente acredita. Se você for olhar nas redes sociais, a mulher dele, a Carol Marçal, ela dá cursos, pregações sobre isso, sobre a posição de submissão que a mulher tem que ficar em relação ao homem. Então, é uma crença do casal em relação a isso. E se a gente for fazer um paralelo, Jair Bolsonaro tentou durante muito tempo conquistar o voto feminino e reduzir a rejeição dele em relação às mulheres, mas ele nunca conseguiu, porque isso é muito interno dos dois. Eles acreditam nisso. Eles acreditam na submissão da mulher em relação ao homem, eles acreditam nesse papel mais subalterno da mulher, eles têm um machismo muito entranhado. E se isso reflete uma parte da sociedade brasileira, porque a gente tem uma fatia da sociedade brasileira, homens e mulheres, que é extremamente machista, você também tem uma fatia da sociedade brasileira que não suporta mais isso.
principalmente num público feminino. Então, você tem uma rejeição que cresce, principalmente entre as mulheres. Então, é muito difícil você criar uma estratégia eleitoral, por mais que os marqueteiros e os especialistas digam a Jair Bolsonaro e a Pablo Marçal, olha, você não pode falar assim em relação às mulheres, porque eles têm que trair a própria natureza, e o que eles foram ensinados anos e anos desde meninos. Então, é muito difícil você ir contra a sua própria crença. E o que eles estão revelando é o machismo estrutural que existe dentro da sociedade brasileira, que é muito entranhado, muito profundo. É isso, Raquel. É lamentável, foi lamentável. Matheus, rapidinho, qual que é o termo que você usou para disputa pelo eleitorado evangélico? Islã? O Islã de Salmo? Isso, Islã de Salmo. Vamos ver um trecho, vamos ver um trecho aí que a gente separou com um combinado desses momentos. Vamos ver. Ricardo Nunes, no último debate, encerrou, falando um versículo, que ele não sabia nem onde estava, ele se embananou todo. E eu vou deixar aqui em aberto, se você quiser usar seu direito, depois você mostrar para os evangélicos que você quer os votos deles. Cita aí pelo menos umas 2 igrejas lá de Apocalipse, mostra aí quem é o pai de Melquisedeque, mostra para nós aí pelo menos 2 filhos de José, mostra que você é alguém que é assíduo na palavra, que é homem de oração, que fica usando o Tarcísio, né, com os grandes pastores que usam dinheiro do financiamento de publicidade. Eu sou cria de igreja, a igreja salvou a minha vida, mas vocês nunca vão me ver entrando nessa competição da gente falar da nossa relação com Deus para ganhar um voto, porque isso é a última coisa que um cristão faria. E eu tenho a minha vida dentro da igreja, tem um grupo de oração na minha casa, chama Grupo de Oração Sagrada Família, mas não é isso que interessa aqui. Olha só que surpresa, justamente a mulher, que muitas vezes sofre tanto preconceito, tá aqui falando de proposta e batendo de cara com cada um desses marmanjos que não conseguem responder minhas perguntas e que não conseguem endereçar perguntas a mim. Sabe por quê? E sabe por que eu não fico esbravejando sobre a minha fé? Porque eu não preciso. A relação que eu tenho com Deus, é com a minha comunidade, é com a minha igreja. Ronilson Pacheco está conosco. Ronilson, vimos o debate da Rede Record no sábado, né? E a Record é uma emissora ligada à Igreja Universal, já era esperado, mas o debate do Alvo da Folha voltou, né? Essa disputa para ver quem é mais cristão. E aí, Ronilson, como é que você enxerga isso, você que estuda tanto esses assuntos? Boa tarde. Pois é exatamente por estudar tanto esses assuntos que a gente fica meio cansado, né? Mas, enfim, são as estratégias de reta final. O público evangélico sempre ali como um fiel da balança importante, na mira de todo mundo, seja de uma maneira sutil ou de uma maneira cotidiana, como a Tabata tenta fazer e faz bem. Ela não joga com a narrativa, com essa gramática, né? Seja das maneiras mais taxativas e provocativas, que é como o Pablo Marçal fez hoje, transformou um bloco do debate num concurso de estudo bíblico dominical. Quer dizer, quem sabe mais versículo? Eu lembrei da minha infância, das disputas que era a gente ler a Bíblia toda para poder o pastor falar o versículo e a gente falar onde está. Mas por trás de toda essa... Isso é uma performance muito bem desenhada, né? No sentido de confrontar Ricardo Nunes como... ou seu oponente, independente de ser Ricardo Nunes, mas o seu oponente como alguém que usa a gramática religiosa, se aproxima do campo religioso, dos evangélicos, a aproximação das igrejas, mas que não tem conteúdo evangélico. Isso é extremamente importante porque o Pablo Marçal sempre se colocou como um evangélico que não usava a igreja como uma artimanha, como um artifício, como um ator político manipulado nesse jogo eleitoral. E Ricardo Nunes começa a correr atrás para poder fazer um movimento de virada com uma frequência maior a templos, uma aproximação maior de lideranças evangélicas consideráveis, importantes de São Paulo nacionalmente. E o Pablo Marçal faz uma aposta que é, a despeito da aproximação de Ricardo Nunes com as lideranças evangélicas, a aposta dele é que Ricardo Nunes não é sincero, evangélico ou cristão o suficiente, no sentido de ter familiaridade com aquilo que é mais caro para o cristão, que são as Escrituras, que é a Bíblia, né? Que é muita característica do Pablo Marçal, né? Ele vem disputando esse gap que existe entre o que a liderança, de repente, determina e tem maior influência, e um campo mais autônomo, sobretudo na juventude, que tem
que trabalha ali a sua espiritualidade a partir do cotidiano e a partir da sua realidade, do seu contexto. Então, é uma arte, uma estratégia clara de coagir o seu oponente, né, Ricardo Nunes, no sentido de dizer que ele tem uma aproximação com as lideranças evangélicas, mas não tem uma verdadeira vivência cristã, tanto que, em tese, não conhece a Bíblia o suficiente.